O Reginaldo tá engraçadão Fernando hoje. Feriado. Quem vai fazer? O Alba vai fazer pergunta? É o Alba. O Alba quer saber. Obrigado, viu, Holiday? Presença do Holiday mais uma vez aqui no programa Pânico. O Holiday, teve aquele acontecimento de tirar o break primeiro ou não? Não, tá pode. bom. Não, é que eu fico atento. O Delari tá. Televisão é assim mesmo, Holiday, tudo ao vivo. Mas aquele negócio de... Eu não sei o que foi quem fez o projeto, como a quantas anda, quem escreveu, de tirar as luminárias japonesas lá da Rua da Liberdade, aqui em São Paulo, porque disseram que tinha que tirar porque aquilo representava alguma coisa, era antirracista, era um movimento negro. Você consegue me explicar? Porque eu lembro de ver a manchete rapidinho, eu tava de férias. Você não entendeu? Ele nem sabe o que aconteceu. Não, é um trecho. Relaxa, é uma relaxa rua que ali. Relaxa que não tem nada a ver com o woke isso aí, relaxa. Tinha que tirar as lâmpadas ali da Liberdade. Homem-Aranha, não foi nada demais, relaxa. Japonesas, verdade. Bom, semana passada foi o Dia da Consciência Negra, né? Dia 20. E o movimento negro em São Paulo já vinha há um bom tempo pressionando a prefeitura, porque ele dizia o seguinte: no bairro da Liberdade, que todo mundo aqui conhece São Paulo, já foi em São Paulo, você tem já um conhecimento, um reconhecimento histórico e turístico do potencial japonês ali da região. Tem vários restaurantes, eventos e tudo mais, etc. O que o movimento negro diz é o seguinte: tem uma capela ali, que é a da Nossa Senhora dos Aflitos, naquele bairro, onde havia um antigo cemitério, onde foram enterrados muitos indígenas e muitos escravos, principalmente ali por volta do século 16, 17. E que a única referência de que houve ali também uma convivência entre indígenas e escravos é aquela igreja. E aí pressionaram, alguns inclusive começaram a arrancar aquelas lâmpadas do bairro na marra, até que a prefeitura, a subprefeitura ali da região, resolveu então retirar da rua, porque estava na frente dessa igreja aí, da Nossa Senhora dos Aflitos, e eles estavam dizendo que estava tampando a história dos negros e dos indígenas de São Paulo. Aí acontece o seguinte: quando você arranca aquelas luminárias que representam a cultura japonesa, você também está desrespeitando os japoneses. Porque já faz muitas décadas que aquelas luminárias estavam ali, já faz muito tempo que o bairro da Liberdade é reconhecido como um bairro histórico japonês, e evidentemente que quando você arranca um símbolo de uma outra cultura, taca no chão e depois joga no lixo, você está desrespeitando ela. Então, o paralelo que eu faço se ali houvesse um museu japonês e na frente dele tivesse várias bandanas africanas, várias referências aos povos africanos e aos povos indígenas, e estivesse na frente deste museu ou desse monumento japonês, e os japoneses obrigassem a retirada ou exigissem a retirada, o que a gente já está vendo hoje eram diversas pessoas acusando a prefeitura de racismo. Ia ser processo para todo lado, inquérito do Ministério Público. Então, infelizmente, o que a gente está vendo é um movimento negro ditatorial que não tolera a diversidade cultural do Brasil e que querem atacar toda cultura que é diferente da deles. Isso é intolerância. Isso é princípio de ditadura. E isso a gente não pode aceitar em São Paulo. Holiday, teve aqui na pauta, imagino que é um dos temas que você pode abordar, é sobre o Dia da Consciência Negra. Teve uma homenagem em Porto Alegre ao Zumbi dos Palmares, foi feita uma estátua, parece a um custo de R$200 mil. Eu queria falar um pouco sua opinião sobre o Zumbi do Palmares, porque eu já ouvi opiniões assim, muito diversas de várias pessoas, e também a importância que você vê do Dia da Consciência Negra. Perfeito. Bom, primeiro, nesse caso de Porto Alegre, eu acho que um dos problemas centrais também é a questão da prioridade, né? A gente está saindo de um momento em que a cidade passou por um dos piores desastres naturais da sua história, e uma das prioridades da Câmara Municipal, mais especificamente aí uma vereadora do PSOL, foi de destinar dinheiro do orçamento público para fazer uma estátua de Zumbi dos Palmares. Eu acho que está muito mal colocado essas prioridades, pelo menos nesse caso mais específico. Agora, quanto a Zumbi dos Palmares,
é importante dizer que ele foi escolhido como uma figura que representa aí a abolição da escravidão, resistência negra, etc. Mas a gente sabe muito pouco sobre ele. O que se tem de relatos, inclusive dos holandeses ali da época em que ele viveu, é de que Zumbi teria reproduzido dentro do Quilombo dos Palmares um sistema escravocrata. Não era o mesmo sistema escravocrata dos portugueses, isso é, não tinha venda e compra de escravos, mas ele reproduzia o tipo de escravidão que ele próprio, né, tinha como referência africana, que era o seguinte: o sujeito saiu, ou o sujeito tentou enfrentar a autoridade dentro do quilombo, ele é um prisioneiro de guerra. Se ele é um prisioneiro de guerra, ele vira um escravo. E outra, as pessoas que fugiam dos ser humano gosta muito de escravizar os outros. Né? Exatamente. Há muito tempo. É uma coisa do ser humano, da gente mesmo. Exato. A gente gosta muito de ter alguém fazendo coisas... E gosta de ter o poder. Claro, também, o poder sobre o outro. Claro. E aqueles que fugiam dos quilombos, e aí você tem vários relatos, cartas de padres ali que viviam naquela época, eles também eram recapturados, torturados, sofriam diversos tipos de açoites e alguns eram mortos, inclusive. Ou seja, se sabe pouco sobre Zumbi. O pouco que se sabe não é um ideal de liberdade, não é um ideal de alguém que queria igualdade para todos. Ele reproduziu o sistema escravocrata, e tem muitas outras pessoas negras ao longo da história do Brasil que lutaram pelo fim da escravidão, mas que não tinham esse viés revolucionário, autoritário ou sanguinário. Só que aí não serve para o ideal da esquerda e acabaram sendo esquecidos. A escravidão é uma página horrorosa da história, né? Sem dúvida. Não existe nada, e ainda mais com o negro, que ele associou a cor à escravidão, né? Porque você já teve outros relatos de escravidão, no Egito, tal. Sempre tem, quando tem uma guerra, tem escravidão. E aí também a igreja entrou. É uma história. Tem um livro muito bom do Laurindo se chama Escravidão. São três ou dois volumes. É muito bom esse livro. Legal. Todo mundo devia ler esse livro, que é muito legal. Eu vou fazer um break, Dedê. Vai. Olha, Fernando Holliday, a musiquinha, Reginaldo. Reginaldo. Agora mais uma vez. Presença ilustre nesse programa de Fernando Holliday, com o livro Senzala Ideológica. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. O que mais? Eu quero fazer uma questão do momento. Você também... Agora você pode falar que você tem lugar de fala. Para falar da rede social, da internet, de trending topics. A história da Jojo Todinho viralizou muito uma fala dela falando sobre que o negro não pode ser de direita. E o gay também. Exatamente. Foi isso que ela deu uma declaração. Acredita que foi pro Léo Dias, enfim, aí viralizou pra caramba. Depois de tudo que ela falou. O que você acha dessa história da Jojo Todinho? Depois ela foi fazer publicidade com o velho da van, né? Aproveitou a história, tudo, mas eu acho que o posicionamento artístico, né? Que a pessoa tem que se esconder do que ela é. Eu acho que você já sofreu isso em algum momento da tua vida. Exatamente. Eu acho muito interessante esse posicionamento e essa coragem da Jojo Todinho, pelo seguinte: a gente tem hoje no meio artístico muitas pessoas que têm opiniões de direita, mas que têm medo de se posicionar. No caso dela, eu acho que era um pouco mais grave ainda, pelo seguinte: boa parte do público da Jojo Todinho, além de serem pessoas negras, do movimento negro, etc., vinculada à esquerda, ela tinha muita gente mesmo do meio LGBT. Pessoas gays, que eram fãs, adoravam a música, dançavam, era a música dela, né? Também. Exatamente. A música dela também era direcionada para esse público. Então, era claro que se em algum momento ela se posicionasse à direita, ela ia sofrer muito consequência por conta desse público dela. E chegou um momento em que a Jojo Todinho olhou para tudo isso e falou: quer saber de uma coisa? Dane-se. É exatamente isso que eu penso. Eu não posso ter medo de dizer o que eu penso por conta de contrato, por conta de show, etc. Então, acho que quando ela faz isso, ela acaba sinalizando para toda a classe artística de que existe um espaço enorme a ser ocupado na direita, que existe sim um público enorme, que existem empresas que não têm medo desse cancelamento, como é o caso da Havan, existem demandas. Então, eu acho que ela pode estar, na verdade,
gerando um movimento que lá na frente vai ter consequências no futuro, né? Acho que a gente vai começar a ver cada vez mais artistas com coragem de dizer o que realmente pensam. Claro que a gente já tinha tido alguns exemplos, né? Cássia Kiss, Regina Duarte e tudo mais. E no meio sertanejo vocês já tinham os cantores também. Mas é a primeira vez que nós vemos uma artista que pela mídia era associada à esquerda e que quando se posiciona vira tudo do avesso, vira tudo ao contrário. E mesmo assim sobrevive enquanto artista, mantém a sua fama e consegue manter os seus contratos. Então, além dela dar um exemplo de coragem, ela demonstra aquilo que a direita realmente pensa sobre os negros. Quer dizer, nós precisamos vencer pelos nossos próprios méritos. A Jojo Todinho chegou onde chegou, não foi por cota, não foi por auxílio de governo, não foi por nada, foi simplesmente pelo talento, pela coragem, pela disposição dela. E você, como é que te deu essa tua história? Olha, no meu caso começou na escola, né? Eu não tinha muito interesse por política nem nada do tipo. E aí teve um professor de história, sempre professor de história, ou de geografia, né? Mas nesse caso era um professor de história, que me provocou ali em relação a cotas raciais, né? Ele falou para os alunos um dia, estava na antiga 8ª série, né, seria o 9º ano hoje, ele pegou e falou o seguinte: olha, gente, tá chegando o vestibular, Enem, vocês precisam se preparar e tudo mais, menos você e o Fernando ali. Aí, mas por quê, né? E aí eu questionei, professor, mas por que você tá falando isso? Não, é porque vocês vão ter uma ajudinha, porque vocês são negros. Aquilo entra em mim como, sei lá, uma facada. Sabe, tipo, como assim porque eu sou negro? Eu não quero ter a ajuda, eu não tenho uma dificuldade intelectual por conta da cor da minha pele. Sou igualmente capaz a todos os outros. E estou falando isso num cenário de escola pública. Lógico. E aí, óbvio, aí ele começa a explicar, aquela explicação de sempre, dívida histórica, escravidão, racismo e tudo mais. Só que isso nunca entrou na minha cabeça. E aí, quando eu começo a estudar, eu percebo que aqueles que eram contra isso era a direita. Aqueles que acreditavam que pelo seu mérito, pelo seu esforço que você vai ser respeitado. E é pelo seu mérito, pelo seu esforço que você vai vencer o preconceito. E aí eu vim parar. Mas isso é sem dúvida, né? Sem dúvida. Não pra esse sem povo. Não, isso sem dúvida. Mas lógico. Mas o despertar foi interno dele. Porque foi interno. Ele veio, né? Porque foi uma provocação. Ele, né? O professor falar isso poderia te acomodar, inclusive. Falar, beleza, não vou nem estudar, porque... já que tem essa facilidade, vamos tocar a vida e tal. E assim, quando eu digo isso, aí as pessoas vão falar, mas você tá falando mal dos cotistas. Não, pelo amor de Deus, né? Tem muitos cotistas, a maioria, inclusive, depois que entra na universidade, até supera não cotistas na maioria dos cursos. Não é disso que eu estou falando. Mas o estímulo é ruim. O meio que você oferece para a inclusão é ruim, porque você está desrespeitando a capacidade daquele aluno. E a maior parte deles são inteiramente capazes. O professor também foi mal. Você vai ter uma ajudinha. Professor escroto. De verdade, o cara foi mal pra caramba. Eu acho que ele queria provocar o debate, mas provocar ele era legal, um professor legal? Todos eles são descolados. Esses professores de esquerda é tudo amigão, tamo junto, não sei o quê. O cara foi dar um exemplo péssimo. Foi horrível. Colocou. Não, mas o que eu acho interessante você conhecer a história das pessoas, né? A história é que ela vai determinar o que você é, o que você Lógico, né? Você vai chegar, a história, né? conhecer realmente as pessoas. É uma discussão, isso aí é uma discussão que nunca vai ter fim, né, Holiday? Uma discussão, porque é complexo, né? Envolve a história, aqui no caso a história do Brasil, envolve personalidades que foram esquecidas, outras que foram levantadas, envolve políticas públicas. Então, assim, é uma discussão que tem uma área enorme, né? Mas se perde. O que eu acho é o seguinte, porque fica sempre, né? Por exemplo, tem o Gama, tem Luiz Gama, André Rebouças. Luiz Gama, André Rebouças. Tem tanta personagem, né? Personalidades negras com histórias tão bacanas, não é? E fica sempre batendo em Zumbi dos Palmares. Aí você vê, mas ele existiu ou não existiu? Há 30 anos fica essa discussão. Mas o Zumbi não existiu. O Zumbi existiu. Tem tanta história legal. Inclusive, né? Só um parênteses rápido aqui para aproveitar e fazer o merchan. No meu livro lá, Senzala Ideológica, eu trato justamente dessas figuras que aí a gente sabe que existiu, tem documento, tem carta, etc. Sim, André Rebouças.
E que foram pouca gente essenciais para a conhece. abolição, Isso, exatamente. pouca gente conhece. André Rebouças, Luiz Gama e José do Patrocínio, que eu acho que são os três principais. E que foram absolutamente essenciais para a gente conseguir a abolição e que não foram revolucionários. Esse é o ponto. É isso aí. Eles são esquecidos porque eles não foram revolucionários. Eles não servem pra pauta. Não servem pra pauta. Não, eles foram discutir lei, sentaram com a princesa Isabel, discutiram a real situação da escravidão, sentaram com Dom Pedro, ó, não dá pra continuar, a Inglaterra tá pressionando, não sei o que tal. Ou seja, eles articularam e transformaram isso no mundo real. Sim. Aí não serve. Mesmo a princesa Isabel, que é mulher, ela também Exato. não entra porque não entra no contexto revolucionário. Exatamente isso aí. Aí tem o... mas é que nem a República também. A República foi buscar em Tiradentes. A República pegou um cara de 100 anos atrás para também dar uma contextualizada. Uma enfeitada, né? Dar uma enfeitada no negócio. O Tiradentes é de 100 anos atrás. Sim. E ele é meio Jesus Cristo, né? Nas imagens. Figura, Cabelo nele. comprido, iluminado. O Brasil é uma coisa bem complicada, né, da gente. É bem zoado. É que nem põe o Jornal Nacional aí. Jornal Nacional é bom. Isso é o Brasil. O Holiday que fez o roteiro. Põe lá o Jornal Nacional aqui, só pro Holiday falar. Jornal Nacional. Olha lá, ó. Você viu isso aí ou não? Atuação digna. Ó a atuação. Não é? Isso é o Brasil, olha lá. 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, beleza? Estado Democrático de Direito. Ele manda um beleza pra dar. E joga lá. O beleza pra dar uma O que você soltada. achou, hein, Holiday? Eu acho que era melhor você pegar os atores da novela das 9 e bota pra fazer o Rio. Ia ficar um pouquinho melhor, né? E eu não vi que ninguém reclamou ainda. Vocês viram que não tinha nenhum preto, né? É verdade. Não tem a redação. A redação reparei tão bem, mas não tinha. Que coisa, hein? Olha aí. É, exatamente. É redação. Ô, Holiday, mas voltando a esse papo de zumbi dos Palmares, você não acha que a galera tenta se empossar dessa questão cultural e tudo mais exatamente pela falta de informação que tem? Tanto de um lado quanto do outro até. Eu acho que assim, infelizmente, o Brasil, ele gosta dessa coisa inventada, dessa história. Por exemplo, essa história do Zumbi dos Palmares, né? Até mais ou menos a década de 70, não existia isso. Tipo, todo mundo sabia, teve um zumbi e tal, mas ninguém sabe sobre ele, não tem muito documento, então deixa quieto. Aí um historiador chamado Décio de Freitas escreve um livro lá, a História do Quilombo, alguma coisa assim, em 1973. E aí ele inventa um zumbi. E ele fala, olha, não tenho muitos documentos, mas dá pra inferir que foi mais ou menos assim. E aí todo mundo toma isso como verdade. Zumbi dos Palmares é edificado ao longo dos anos. Em 95 tem o primeiro dia em homenagem a ele, porque ele morreu em 1695, foi 300 anos depois. E aí você cria esse mito fundador, porque é aquela coisa gloriosa, né? Então o brasileiro, me parece que ao longo das décadas se acostumou a criar personagens gloriosos falsos, né? Mas porque a gente não tem heróis. Que é a própria história de teatro. O Brasil... A gente tem heróis. Quem? Fala. Eles são esquecidos. Quem? Não tem herói. Não herói de guerra. Herói de guerra não tem. Você tá falando herói não de tem herói de símbolo. Tem o Super 15. O Brasil, ele não teve assim. Se você pegar, o cara tem o quê? Duque de Caxias, que tá lá no cavalo. Borba H. Mas também entra nessa questão, mas entra herói nessa questão de guerra. Que o Holiday tá colocando também. É enaltecido, não é que foi herói também. Eu digo herói de guerra. Sim. Não tem assim muito herói de guerra. O Brasil. O que a gente tem aí de. Mas também não teve grandes guerras, né? A gente só teve no Paraguai. E quem terminou? Dos Carnus. Mas quem terminou a guerra foi o Conde D, pô. Foi um francês. Não, a guerra tinha acabado. O francês foi lá terminar a guerra, que o brasileiro falou: não, isso aqui tá demorando muito, eu não quero mais. Ele foi lá e falou assim: não adianta mais ficar matando criança, porque acabou. Mas foi o Conde D. Foi, mas porque o interesse dele era outro. E o Conde D que podia ser o rei. Mas aí falaram: olha como o Brasil é louco. Tinha, que era o Dom Pedro II. Tinha a filha, que era a princesa Isabel. Falaram, não, mulher não. Mulher não. Sim. Ela é muito católica, ela reza muito, ele já não estava muito... tem o Conde D que pode ser o Conde... Não, mas aí ele tinha sotaque francês. Ele falava igual o gordão lá do... Tom Porro. Tom Porro lá. Tom Porro. Jacan. Não, o Conde D falava igual o Jacan. Karsug. Imagina se esse filho da mãe vira rei do Brasil, o que a gente ia tirar de sarro desse cara? Então vai ficar um mês. Nossa, o Carrefour ia estar comprando carne nossa
passar agora, tá vendo? Então o Brasil é uma coisa muito zoada. Muito assim. É muito zoado, né? Não queira organizar. É uma malemolência, amigo. Os dois grandes eventos da história do Brasil, um dos, né? Foi a independência e depois a proclamação da República. Nos dois, os personagens principais estavam com diarreia. Tanto Dom Pedro na presidência, deu uma caganeira lascada. E na proclamação da República, Deodoro também não conseguiu proclamar de fato a República no dia 15, porque também deu uma caganeira. Foi José do Patrocínio que proclamou a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele foi pra praça e voltou pra cagar. Mas o Deodoro não queria, porque ele era amigo. Não, ele foi colocado, ele foi empurrado. O grande questão foi o golpe que eles deram pra ele, que é assim, ó, se você não fizer nada, você vai ser preso. Isso. Se você é preso... Aí ele falou, beleza, vamos fazer. Saíram lá, deram uma volta de cavalo, ele falou, beleza. Sim. Só que aí, o Floriano Peixoto já deu o golpe. Sim. Que não podia ser o vice assumir. Aí ele pegou a Constituição igual... meteu na gaveta e falou, não, aqui... Não, então já começou... O Deodoro só aceitou também por causa do cara do Rio Grande do Sul, era Siqueira Martins? Siqueirinha. Não, é zoado, é bem zoado. Sul, na época que se não fosse o Marechal Deodoro, ia ser esse cara que ia ser o manda-chuva. Aí ele falou, não, esse cara não. Mas o passado é bem zoado. Mas vamos falar do futuro. E aí, doutor? Tá empolgado, médico? Tá empolgado, hein? Você precisa voltar, hein? Você precisa voltar para 2 semanas de prova. Hoje começou. Hoje acho que eu fui bem. Agora as próximas ainda vai ser brabo. Boa. Então tá aqui o Fernando Holliday aqui participando. Obrigado, viu, Holliday? Você sempre uma honra estar aqui. Você sabe que você é um cara que a audiência gosta de você. E candidato. É candidato. Em algum momento vai voltar. Vai voltar. Inclusive um abraço aí pro pessoal do PL do Espírito Santo, ontem tava lá com o Mário Malta. Eles pediram pra eu mandar um abraço, então um abraço a todos vocês. Faz uma arminha. Faz arminha. É universitário, né, gente? É isso aí, lógico, é universitário. Universitário. Direito universitário. Obrigado, viu? Valeu. Vamos fazer o break. Vai lá, Reginaldinho, manda lá. Palmeiras tá em primeiro, hein?